Consagradas, irmãos e irmãs da paróquia e também convidados que vieram para participar desse momento de agradecer a Deus pelos 65 anos de idade e 40 anos de sacerdócio que se completam justamente hoje do nosso caríssimo Alexandre Caleta. Agradecemos a Deus junto contigo nessas duas datas. E bendizendo a Deus, também queremos reconhecer a graça que Deus tem lhe dado depois desses 65 anos e 40 de sacerdócio, dos quais grande parte aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, pela sua missão, pelo seu trabalho e pelo seu testemunho. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, caríssimos irmãos e irmãs, nos fala da igreja que vai se formando no início, onde vemos aí que o apóstolo vai mostrando que ele sabe que tenha presbíteros, que coloque responsáveis pela comunidade, para poder levar adiante a missão e a evangelização, porque vão ter os lobos ferozes, vão ter sempre aqueles que irão trazer doutrinas erradas, pensando que alguém possa cuidar do rebanho. E também no Evangelho nós ouvimos que é a missão daquele que exerce o pastoreio em nome do Senhor. A igreja, no decorrer dos séculos, mudam-se as circunstâncias, mudam as maneiras, mas sempre foi essa atitude que teve ao evangelizar, ao anunciar a palavra de Deus, ao ver as pessoas que aderem e acolhem Jesus Cristo como Senhor da própria vida. Logo, alguém tem essa responsabilidade de servir aquela comunidade, de servir aquele povo, para cuidar como pastor daquele povo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E uma das grandes necessidades de toda a igreja, toda a diocese, é que nós tenhamos pastores e bons pastores para cuidar do povo de Deus, para cuidar com o coração de um pastor a todas as necessidades de levar o povo de Deus a crescer na fé, a buscar viver cada vez mais e melhor a sua vida cristã, dentro das várias circunstâncias que vão ocorrendo. E a palavra nos diz que as dificuldades, as heresias, as várias ideias contrárias ao Evangelho, que sempre existiram, existem hoje também, você precisa contar com um pastor que não é mercenário, que dá a vida pelas ovelhas, que enfrenta somente os lobos ferozes e vorazes que estão ao redor, e que vai levando adiante essa missão de salvação, levar o povo ao encontro com Cristo e encontrar a salvação em Cristo Jesus e, consequentemente, ser fermento no meio da massa na construção dessa sociedade, desse mundo novo, do reino de Deus. Nós somos chamados a ser essa presença nessa sociedade, nesse mundo. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que hoje nós temos cada vez mais uma vida complexa, difícil, em que não só fora da igreja, com tantas circunstâncias em relação à vida, à família, à ética, à moral, tantas circunstâncias, mas mesmo dentro da própria igreja, as várias divisões e dificuldades que existem de compreensão e de falta de fidelidade a Cristo e àquele que tem a missão de levar adiante a missão de Jesus, o Papa e todos os seus pastores. Por isso mesmo, a importância dessa comunhão e dessa unidade. Nesse sentido, gostaria de agradecer a Deus porque o Padre Jean Caleta traz consigo a sua genética sacerdotal, justamente alguém que nós conhecemos muito bem, que é São João Paulo II, que ordenou sacerdote e que tem esse relacionamento muito pessoal. Evidentemente, o bispo que ordena um sacerdote traz consigo no coração, na vida, e, portanto, traz consigo também algumas coisas importantes para hoje. Primeiro, justamente, a busca da santidade, como São João Paulo II. O pastor, o padre, o sacerdote é chamado a se santificar na missão pastoral, no serviço que tem, na vida de oração, no seu trabalho, da sua missão. E o Padre Caleta tem justamente essa possibilidade de ter grande exemplo na sua própria vida, justamente aquele que o ordenou. E hoje é requisito pela igreja como São João Paulo II.
Depois também, meus irmãos e irmãs, traz consigo toda uma fecundidade vocacional. São mais 46, fora vocês, são 47 ordenações que ocorreram, né, há 40 anos atrás. Ou seja, toda uma fecundidade sacerdotal, e a Diocese de Cracóvia hoje tem mais de 2.200 sacerdotes, né? E justamente traz consigo essa fecundidade tão necessária por esses lados, né, do nosso mundo, tão importante nesses tempos de muitas transformações e dificuldades vocacionais também. Nós pedimos justamente que esse ar de quem realmente traz esse entusiasmo vocacional, de quem traz consigo essa história, possa nos ajudar também a podermos encontrar os caminhos, tanto nessa caminhada de santidade, como também dessa fecundidade presbiteral, vocacional, sacerdotal, qual ele faz parte também. Além disso, traz consigo também a coragem diante de desafios. Sabemos os desafios enfrentados por Karol Wojtyła, né, nas questões tanto do nazismo, do comunismo, das dificuldades de implantar igreja em lugares que era proibido ter igreja, tantas situações que soube enfrentar na diversidade política, cultural e social da sua época, que embora hoje seja um pouco diferente, não é diferente naquilo que é talvez o seu conteúdo, as dificuldades. Nós temos hoje o ensino religioso nas escolas, a questão dos símbolos cristãos nos lugares públicos, a questão de tantas situações através das mídias sociais e outro tipo de mídia contra a religião, contra Cristo e a igreja. Hoje nós temos uma variedade muito grande e nós sabemos que traz também consigo essa força, essa coragem, né, que Karol Wojtyła teve no seu tempo. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, um dom, né, que é tão falado hoje pelo Papa Francisco e que nós, nesse ano da esperança na Arquidiocese, queremos viver intensamente, que é a questão da missão, da missionariedade. Alguém que vem para um outro lugar, outro país, outra língua, outra cultura, se encultura, se torna um dentre tantos outros, né, com a cultura local, mas trazendo consigo toda essa experiência da vida, da vocação, da história, da cultura próprias, para poder servir, né, missionariamente onde o Senhor o chamar. E aqui na Arquidiocese de Janeiro, o Senhor o chamou em vários trabalhos, e entre os quais trabalho de responsabilidade também, desempenhou e desempenha, né, com muita fidelidade. Por isso mesmo, também nós somos chamados a, nesse dia de hoje, agradecer a Deus por esse sinal, né, de ver essa missionariedade, que é tão importante nos mesmos paróquias de Fátima, mas também todos os demais irmãos e irmãs. Não podemos viver sem sermos intensamente missionários, que é a nossa grande atitude concreta na Arquidiocese do Rio de Janeiro, neste ano da esperança, seja de visitar 4 vezes todas as casas de todas as nossas paróquias, evangelizando, formando, tendo essa proximidade, e que faz parte dessa nossa responsabilidade neste ano, e que deve depois formar no coração, na vida, na genética de cada um missionário que o seja permanentemente, né? Que quem não é, que o seja, e quem já é, que seja ainda mais missionário permanente. Por isso mesmo, nós louvamos a Deus esses sinais que o Padre Jean Careta nos traz da sua própria vida, da sua própria história, da sua própria vida sacerdotal e, ao mesmo tempo, do seu trabalho aqui em nossa Arquidiocese. E, ao mesmo tempo, a fidelidade à Igreja. Quem foi ordenado por um bispo, arcebispo, e depois tornou-se Papa, cardeal e Papa, depois santo, ele traz no seu coração esse amor à Igreja, do qual nós somos testemunhas. Fidelidade à doutrina, fidelidade à Igreja, amor entusiasmado na caminhada de unidade com a Igreja, né, com seus pastores, na procura de servir ao povo de Deus. Nós colocamos tudo isso nesses 40 anos, né, de sacerdócio que nós celebramos hoje, completando com os seus 65 anos de vida, bendizendo a Deus pela vida, pela história, pela sua família, seus formadores, e ao mesmo tempo pedindo ao Senhor para que continue fortalecendo
conduzindo, para que continue sendo um sinal também daquilo que é a sua história, a sua vida, aqui em nossa arquidiocese, aqui nessa paróquia, aqui nesse vicariato, pedindo a Deus para que sinais sejam cada vez mais visibilizados, que Deus nos concede, para a glória de Deus, deve ser colocado à luz, para que Deus seja glorificado e para que as pessoas se entusiasmem para viver cada vez melhor também a sua vida cristã. E nós temos necessidade cada vez mais desses sinais. E que acolhemos suas dificuldades, mas o Senhor atua e age. Lembrando bem, meus irmãos e irmãs, o Senhor espera de nós essa perseverança na conversão, a perseverança no bem e a procura de corresponder ao seu chamado. Que a celebração dessa festa hoje nos entusiasma a todos nós para olhar cada um de nós a própria vida, a própria vocação, o próprio chamado, e ver como é que nós temos correspondido nesses tempos difíceis, complexos, mas cheios de oportunidades, cheios de esperança e confiança no Senhor, que coloca no coração cada vez mais a vitalidade, esse ardor missionário, de ver que esse é o tempo, esse é o momento de nós realmente anunciarmos uma boa notícia a um povo cansado, desanimado, decepcionado com tantas coisas, mas que deseja ver tempos melhores. E nós temos esse anúncio. E por isso mesmo, poder celebrar uma festa de como Deus foi fiel nesses 40 anos de sacerdócio, 65 anos de vida, que nós possamos pedir que cada vez mais nós correspondamos, cada um de nós também, a esse dom e essa graça que nos dá. E ao Padre Jean Caleta, nós louvamos a Deus e pedimos a Deus que continue abençoando, conduzindo, e que os sinais vividos e celebrados também nesses tempos todos possam continuar ainda mais sendo visibilizados para a glória de Deus e para que todos nós possamos olhar para o Senhor e ver que é possível realmente essa construção desse mundo novo nessa sociedade, com Cristo Jesus ressuscitado, que nos dá o dom do seu Espírito Santo para que atue e haja em cada um de nós, a nós que celebramos e aguardamos, com o coração aberto a celebração de Pentecostes no próximo final de semana. Amém.